Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ricardo, sou professor de macroeconomia. Eu queria falar um pouco sobre a economia da pandemia. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o que pode acontecer com a economia brasileira, o que o governo pode fazer em resposta a esse momento super complicado que nós estamos passando, e se o isolamento, o distanciamento social e o chamado lockdown, onde nós fechamos atividades econômicas que não são estritamente necessárias e não têm a capacidade de continuar operando em termos mais flexíveis, se essa é a melhor forma de nós atacarmos o problema. Bom, acho que duas linhas precisam ser traçadas aqui logo no começo dessa nossa conversa. Primeiro, eu sou professor de macroeconomia, eu falo sobre macroeconomia. Procurem outros especialistas para opiniões em outras áreas. Segundo, parar com essa história de ficar comparando vidas e economia e saber quem é que é mais importante. Isso não faz o menor sentido. Bom, faço um aviso aqui também. Estou gravando esse vídeo, essa é a primeira vez que eu faço isso, portanto, vai ser do jeito que dá. Meio amador, vai ser me enrolando e sem edição, mas espero que eu consiga ajudá-los a entender um pouco do que o mundo está passando, um pouco do que o Brasil está passando. E no meio dessas notícias tão negativas que nós temos sido bombardeados todos os dias, talvez dar algumas notícias positivas. Então, qual é a comparação que se faz em geral? Bom, a comparação que se faz em geral é essas intervenções não farmacêuticas, elas vão fazer com que a economia pare, e essa parada bruta da economia vai prejudicar muito as empresas, vai prejudicar muito os trabalhadores, vai machucar muito a nossa economia como um todo. Isso é verdade. É verdade. Agora, a comparação não pode ser com a situação onde a gente cresce. Porque se nós não fizermos nada do ponto de vista desse distanciamento, desse isolamento, do lockdown, a pandemia já vai ter efeitos negativos na economia. Veja, a gente começa a ouvir que o número de mortos está crescendo muito, o número de caíram, a doença está crescendo muito, começamos a ficar preocupados, nossos hábitos já vão mudar. É menos de casa, nós vamos postergar ou cancelar viagens, planos de viagens, várias atividades econômicas já vão sofrer. Por que eu disse que eu tenho uma notícia boa? A notícia boa que eu tenho é que, de maneira não intuitiva, então eu vou tentar explicar como que esses resultados, a lógica por trás desses resultados, mas pesquisadores do Banco Central dos Estados Unidos e do MIT acharam evidência empírica que nos mostra que estados e cidades nos Estados Unidos, durante a pandemia, né, da gripe de 1918, aqueles estados e cidades que responderam mais agressivamente e primeiro, eles não só não tiveram uma economia pior do que aqueles que não fizeram nada, demoraram muito, como depois que a pandemia passa, eles ou não vão pior ou vão até melhor. Então, vamos explicar um pouco como é que funcionam essas coisas. Se a gente não fizer nada, ou se a gente não fizer nada, como eu estava falando, o medo vai crescer, as pessoas vão ficar doentes, e dois tipos de choques, dois tipos de alterações, como a gente fala na ciência econômica, é, um pelo lado da oferta, pelo lado da produção, e o outro pelo lado da demanda, vão impactar muito fortemente a nossa economia. Por um lado, nós teremos pessoas doentes, e podem ser doentes diretamente em relação ao Covid-19, ou podem ser pelo fato de que o nosso sistema de saúde não vai aguentar esse número, esse crescimento de pessoas precisando desse atendimento. Então, outras doenças também podem ser prejudicadas, outras pessoas com outras doenças podem ser prejudicadas. As pessoas vão ficar mais doentes. Nós temos também desdobramentos psicológicos muito sérios nesse ambiente de incerteza, de pandemia, onde não tem resposta nenhuma forte. Então, os trabalhadores vão ficar menos produtivos, não vão poder trabalhar no limite, e, portanto, a gente tem uma certa trava da produção. Por outro lado, as pessoas vão mudar hábitos de consumo, não vão a bares, não vão a restaurantes, não vão fazer viagens, não vão a shows, e dessa forma nós temos também do lado da demanda uma contração muito forte. Vejam que do ponto de vista genérico, isso também acontece quando a gente faz essa resposta muito mais forte. Mas aqui eu começo a dar as boas notícias. A primeira é que lá em 1918,
Não há nenhum tipo de diferença estatística, econométrica, como a gente diz, entre a queda no curto prazo da atividade econômica em estados e cidades que entre os estados e cidades que fizeram e os que não fizeram essas intervenções ah, não farmacêuticas. Então, se a evidência ela é muito clara, ou parece ser muito clara do ponto de vista epidemiológico, de que as intervenções não farmacêuticas ajudam esse chamado achatamento da curva, ou seja, fazer com que o crescimento, taxa de crescimento desses casos novos de contágio diminua, inclusive para a gente poder acomodar isso no sistema de saúde. Então, se nós temos evidência positiva do ponto de vista de contágio, ou seja, melhora, diminui o contágio, e do ponto de vista econômico não há diferença, então já temos aí um primeiro ganho. Mas esse não é o único ganho. Porque, veja, se a gente não fizer nada, as pessoas vão morrer numa quantidade muito grande. Qualquer tipo de morte já é uma perda significativa, mas eu estou pensando aqui no agregado dos impactos de longo prazo. As pessoas vão morrer numa quantidade muito grande, se nós não fizermos nada, e morto não paga dívida e nem paga salário. Portanto, o que acontece? Os pesquisadores acharam evidências de que o aumento na inadimplência, por exemplo, ele é muito grande em ah, cidades e estados que ah, não fizeram essas intervenções. Faz sentido, porque quando a gente se isola, há essa queda no curto prazo, só que no longo prazo, quando a atividade se normaliza, nós renegociamos dívida, nós de alguma forma damos aquele jeito de pagar, e a atividade em algum momento ele segue. Se nós não fizermos nada, o que vai, do ponto de vista dessas intervenções não farmacêuticas, o que vai acontecer? Os danos, seja na capacidade produtiva, então a gente vai ter trabalhadores que morreram e essas pessoas não podem ser repostas. Nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vão ficar doentes durante muito mais tempo porque não puderam ser atendidas no momento em que o sistema de saúde estava sobrecarregado. E as empresas vão falir numa quantidade muito maior do que se a gente acomodasse e respondesse à crise econômica de uma maneira que considerasse todo o avanço, todo o progresso da ciência econômica no último século. O que eu quero dizer para vocês? Se já em 1918 os países que tiveram essa capacidade de responder rápida e agressivamente não tiveram uma economia pior e tiveram uma economia melhor depois que a pandemia passa, nós aprendemos tanto sobre como a economia funciona nesse século que temos capacidade de responder para fazer com que a recessão seja um pouco menor do que ela seria se nós não fizéssemos nada, se nós nos aproveitarmos desse fato de que quem fez um isolamento, um distanciamento mais forte, intervenções não farmacêuticas mais fortes, mais agressivas e mais rápidas, e implementaram mais rapidamente, eles se beneficiaram no longo prazo, inclusive, nós podemos sair fortes dessa crise. Então, o que eu quero dizer com isso? Em 1918, a gente não tinha conhecimento de política monetária, não tinha conhecimento de política fiscal, não tinha conhecimento e sofisticação do sistema financeiro como um todo para poder atacar essa crise que é vir forte. Quando eu digo que nós tínhamos, vamos pensar que o próprio estudo com essa macroeconomia é alguma coisa que vai surgir ali, se vocês quiserem, um símbolo, um artefato, alguma coisa para deixar mais tangível, vai surgir para materializar esses estudos e comparar com outro tipo de economia ali na década de 30 com, por exemplo, o livro que Keynes escreveu, A Teoria Geral do Emprego da Moeda, em 1936, onde ele publica, e muita coisa foi sofisticada desde então. O sistema financeiro cresceu muito. Se, por um lado, a gente tem que ficar preocupado, porque esse desenvolvimento faz com que a relação entre bancos e a exposição desses bancos preocupe, por outro, nós temos mais instrumentos. Nós aprendemos como manusear a taxa de juros, nós aprendemos como manusear os depósitos compulsórios, nós aprendemos como implementar políticas não tradicionais para garantir que a liquidez, pelo menos, continue fluindo. Ou seja, a gente tem que fazer com que esse dinheiro não trave. A economia não pode travar do ponto de vista dos recursos sendo mobilizados de um lado para o outro. Estou pensando aqui no dinheiro que sai de um bolso e vai para o outro, que sai do lançamento de um computador de um banco que vai para o outro.
Nós precisamos atuar e o Banco Central tem sido muito forte, muito rápido nisso, mas essa não é a principal parte, não é a principal resposta à crise. A principal resposta à crise vai passar pela política fiscal e parafiscal. E aqui faço um alerta, uma ressalva ou trazer vocês para um outro olhar. Vários economistas que estão sendo até criticados por dizer, olha, antes vocês defendiam que tinha que ter austeridade fiscal, corte de gastos, e agora tem que gastar mais, vocês mudaram de opinião, vocês mudaram de ideologia, enxergaram uma coisa que não estava enxergando antes. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente fica investindo muito tempo em criar aqui no Brasil economistas de samba de uma nota só. Poxa, vamos sofisticar, né? Vamos sofisticar essa melodia, vamos sofisticar isso tudo. Porque, vejam, se a conjuntura muda, a resposta muda. Não há política econômica que sirva para todos os países a todo momento do tempo. Faz todo o sentido do mundo os economistas que defendiam que antes, que no momento de normalidade, a gente deixa as contas públicas mais saudáveis, porque é para momentos como esse que a gente tem que gastar mais. E como é que tem que ser esse gasto? Nós temos que criar uma rede de proteção para as pessoas mais vulneráveis. Tem várias pessoas que vão perder o emprego, que não vão conseguir fazer seus trabalhos, porque ou estão com medo e tem que preservar a sua saúde e sua vida, e não vão poder sair de casa, ou porque vão ser mandados embora, ou porque a sua demanda por aquilo que eles estão, aqueles trabalhos não informais, por exemplo, vai cair fortemente de maneira muito rápida. Então já tem sido, enquanto estou fazendo esse vídeo, já passou na Câmara, deve ser votado no Senado, uma ajuda, o que foi chamado como renda básica emergencial, por enquanto por 3 meses. Nós vamos precisar mais do que isso, é um primeiro passo, mas percebam, a ideia é pessoas precisam receber recursos sem nenhum tipo de contrapartida. Então a gente precisa pagar para as pessoas ficarem em casa. E pagar para as pessoas ficarem em casa é mais barato do que não pagar para as pessoas ficarem em casa. Por quê? Porque aí a gente vai ter a queda livre, e essa queda livre pesa para todo mundo. O Estado serve para isso, serve para, de alguma maneira, coordenar esses problemas de ação coletiva. Seja do ponto de vista da resposta de saúde pública, porque, veja, se a gente pensar, bom, se todo mundo ficar em casa menos eu, está tudo certo. Todo mundo pensa assim, está errado. Então, o Estado serve para coordenar isso, o Estado serve para coordenar também quando nós temos a chamada falha de mercado, e sozinha a atividade econômica não consegue entregar o melhor para a sociedade. Muitas vezes isso é verdade, quando não for verdade, o Estado serve para isso, serve para corrigir essas falhas. Então, do ponto de vista macroeconômico, a gente tem que ter uma sustentação do que é chamada a demanda agregada. Olha, vejam, corte de juros e a renda básica emergencial não vai botar um trabalhador saudável na história. Não é esse o objetivo. A gente não tem que julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore. Ele não é o objetivo. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma condição mínima de subsistência, uma condição mínima de dignidade, para que elas possam encarar esse momento difícil e as consequências agregadas é que a queda ela vai ser mais suave. A gente consegue, aí fazendo uma analogia que eu achei brilhante da Mônica De Bolle, ela fala que a gente tem que achatar a curva do contágio e também a curva da recessão. Então dá para achatar a curva da recessão, sim. Então os grandes dois recados que eu tenho para esse vídeo são: primeiro, a resposta forte e rápida do ponto de vista de intervenções não farmacêuticas, ela é boa para a economia, seja porque não piora em relação a não fazer nada, ou porque o crescimento da economia depois ele é melhor nas regiões em que esse tipo de atitude foi tomada. E a segunda é que nós aprendemos muito como fazer. E, portanto, temos sim instrumentos de política econômica, monetária e fiscal e parafiscal, utilizando o BNDES para, de alguma forma, ajudar as pequenas e médias empresas, microempresas que vão passar por momentos muito delicados. Então, o que nós precisamos? Qual é a grande dificuldade? É desenhar mecanismos para que esses recursos cheguem nas pessoas mais vulneráveis. No empresário que sob seu guarda-chuva tem vários empregos e ele vai ter dificuldades para conseguir sustentar esses trabalhadores, a gente precisa fazer com que o crédito chegue nessas pessoas, nós precisamos fazer com que os recursos cheguem naqueles que são mais vulneráveis, para nós, como país, como economia, como agregado aqui, como macroeconomia,
nós conseguimos sair melhores. E, inclusive, eu acho que aqui já não é uma análise, aqui é uma esperança, né? E eu acho que também fica um pouco com essa esperança que pode ser que nós saímos desse episódio tão complicado, tão difícil, com um senso de comunidade, um espírito coletivo um pouco maior. De repente, isso estreite os laços entre nós, né? Eu quis fazer um panorama, fazer uma coisa mais abrangente, o vídeo já ficou muito longo, e espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco melhor de quais são os impactos para a economia, a evidência mostrando que escolhas de isolamento, distanciamento social e lockdown, na verdade, são positivas para a economia e dando um alento, nós temos sim capacidade para responder à crise econômica que tem pela frente. É só nós sermos rápidos e assertivos. Um abraço.